E aí, pessoal, estamos juntos aí novamente. A gente está aqui agora, a gente vai abordar sobre corrente alternada. Tem algumas características da corrente alternada que a gente precisa entender, beleza? Até agora a gente tinha falado sobre corrente contínua, tá? Ou seja, aqui tem um circuito característico de corrente contínua, onde a gente tem uma fonte geradora, tá? Onde a gente tem os condutores que alimentam a nossa resistência, simbolizando a nossa carga, e por esse condutor flui uma corrente elétrica no sentido de A para B, correto? Se eu colocar, por exemplo, uma situação aqui onde a corrente flui de B para A, então a gente tem uma mudança de polaridade no sentido da corrente, tá? Então, o que acontece? Em se tratando desse exemplo nosso aqui, a gente viu que a corrente elétrica ela muda de sentido seguindo o ponto B para o ponto A, ao contrário do primeiro desenho que era do ponto A para o ponto B, não é isso? Então essa é a principal característica da tensão alternada, pessoal. Ela muda constantemente de polaridade, certo? Isso provoca nos circuitos um fluxo de corrente, ora num sentido, ora em outro sentido, beleza? Então, observe bem, veja o que acontece se um medidor de tensão, se a gente colocar um voltímetro aqui, ó, tá? Nas extremidades dessa bobina. Aqui a gente tem uma bobina. Está mostrando aqui o que? Tensão 0 volts, tá? Então, veja bem, se eu aproximar um ímã, correto? Nessa característica aqui, começar a encostar o ímã aqui perto da bobina, o que vai acontecer, pessoal? Observa bem, as linhas magnéticas, elas saem do polo norte e entram no polo sul, magneticamente falando, tá? Isso aqui é característica aqui do ímã. Então, todo ímã, a linha sai do norte e entra no sul, a linha magnética, beleza? Então, a gente sabe que a tensão que estava marcando lá na nossa bobina era 0 volts. Se eu colocar aqui esse ímã aqui perto da bobina, o que acontece? Linhas magnéticas, tá? Do nosso amigo aqui, vai o que? Passar pela bobina. E o que vai acontecer, pessoal? Como a bobina está em equilíbrio, não tem tensão, mas como eu faço isso aqui, quando o ímã é aproximado, o que acontece? Eu tenho uma tensão negativa na minha bobina, beleza? Se eu inverter o ímã, observa bem, aqui eu tenho o norte foi encostado na bobina, agora eu estou encostando o sul na bobina, eu inverti o meu ímã. O que aconteceu? Observa as linhas magnéticas no sentido da bobina, pessoal. Se o meu norte está aqui, as minhas linhas magnéticas estão nesse sentido, correto? Então, como agora eu inverti a posição do ímã, as minhas linhas magnéticas estão em sentido oposto na bobina. E o que acontece, pessoal? Esse magnetismo, essa linha magnética que está passando entre essas bobinas, ela cria uma tensão induzida nessas espiras da bobina. E como eu inverti a polaridade do ímã, a minha tensão agora que o meu voltinho está mostrando é positivo, tá? Isso aqui, pessoal, é direto e reto aquela situação que eu já falei para vocês. Todo condutor que passa por ele uma corrente, ele cria ao redor dele um campo magnético. E da mesma forma, um campo magnético que passa próximo a um condutor, ele cria uma corrente induzida nesse condutor, correto? Por isso que a gente tem
essa tensão positiva aqui nesse caso. E aqui a gente tem a tensão negativa. Certo, pessoal? Só dando um exemplo aqui para vocês. A gente tem aqui uma torradeira elétrica, tensão 127, 60 Hz, potência 750 watts. O que isso significa? Observa bem. Quer dizer que essa torradeira só funciona numa tensão de 127 volts, não tem outra tensão que funciona, tá? A corrente, a frequência dela é 60 Hz, é a frequência, e ela vai aquecer o pão com a potência de 750 watts, ou seja, isso é uma característica técnica do equipamento, beleza? Então, além disso, significa que a energia elétrica faz funcionar o quê? Que chega a tomada em forma de tensão corrente alternada, certo? Se liguem, que é fornecida para nossas casas por uma concessionária, no nosso caso aqui é a Enel, correto? Distribuidora de energia elétrica. Lá no início, pessoal, o grande problema da utilização de energia era exatamente o quê? A distribuição. Esse era o problema. Geralmente, antigamente, todas as gerações eram em corrente contínua e fazer essa distribuição era dificuldade, correto? Então, como fazer para resolver, para chegar de forma econômica para o maior número de consumidores na maior distância possível? Então, está aqui, ó. Nós tínhamos o nosso amigo Tesla, tá? Ele, em 1895, ele conseguiu fornecer energia elétrica em corrente alternada até 300 quilômetros de distância, na Niagara Falls, né, Cataratas do Niágara, né, foi a primeira hidrelétrica que foi construída, tá? Aí serve isso aí como contexto histórico para a gente. Então, essa transmissão em CA, ela é muito mais fácil, tá? E econômica, porque ela tem a ajuda de transformadores, onde você sai da geração, entra nos transformadores, eleva a tensão para ela poder ser transportada com o mínimo de perda possível. E é dessa forma que chega até as nossas casas. Está aqui um desenho, uma forma, né? Aqui a gente tem lá no sistema de geração, né? Onde, nesse caso aqui, está mostrando a fonte geradora, é uma hidrelétrica, correto? Assim que sai lá da fonte geradora, geralmente, aqui no Brasil, a maioria das fontes geradoras geram em 13,8 kV, beleza? E ele sai do gerador em 13,8, entra no transformador e aí eleva para transmissão. E aí a gente tem níveis de alta e ultra tensão, correto? Para a nossa transmissão. Aqui no Brasil a gente tem 750 kV, tá? 234 kV. Lá de Itaipu a gente tem 1000 kV, que é em corrente contínua, certo? E aí, no meio do caminho tem a subestação transmissora, que serve para consertar, assim dizendo, esse nível de tensão para que ele não caia, ou seja, o mínimo de perda possível, e aí continua essa transmissão até chegar numa subestação distribuidora, né? Aqui em Goiânia a gente tem várias, que acontece o que? Essa subestação pega essa tensão, abaixa para níveis de distribuição, que a nossa aqui, nos nossos postos aqui na distribuição é 13,8 kV, e aí leva o quê? Para as nossas casas, para as nossas indústrias, beleza? Está aí os exemplos, né? Tem dispositivos de automação, ou seja, controle dessa distribuição, até chegar nos consumidores residenciais. Então, vamos aprender como a corrente alternada é gerada. A gente falou sobre o sistema e aqui, como que essa tensão, essa energia, essa corrente é gerada, correto? Então eu pergunto para vocês, vocês sabem como funciona um gerador, correto? É o que a gente vai ver aqui agora. Olha só, aqui a gente tem um desenho
de um gerador, correto? Então a gente tem o polo norte, o polo sul, aqui o eixo do gerador, né, a parte de força do gerador, ela está aqui desenhada como uma espira, e aqui a gente tem os anéis que saem a nossa tensão alternada, correto? E como que isso acontece? A força da água que cai das comportas, né, que entra pelos tubos e bate nas pás, nas hélices, ele toca um eixo. A água batendo lá embaixo, ele toca e roda um eixo, beleza? Esse eixo faz com que gire o quê? O eixo do gerador, tá? O induzido do gerador, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Vou mostrar agora no passo a passo para vocês esse movimento, o que acontece. O eixo está na posição 0, correto? Então, o que acontece? O plano da espira está perpendicular ao campo magnético norte e sul do estator do gerador. Então, o que acontece? Os condutores não cortam as linhas de força. Está vendo? As linhas magnéticas estão nesse sentido. O condutor está aqui, ó. Ele não está cortando nenhuma linha dessa, ou seja, nenhuma linha está passando pela bobina. Ou seja, então eu não tenho nada sendo gerado nessa situação. Então a minha tensão nesse momento é 0 volt. Beleza? Na segunda posição, o que acontece? Ele já fez um movimento aqui de 90 graus. Ó. Observe, pessoal, aqui ó, a bobina desceu aqui, ó. Ela fez esse movimento de 90 graus. Então o que acontece? As linhas estão cortando a espira no ponto máximo, certo? Esse aqui está no ponto máximo que as linhas magnéticas podem passar pela espira. Então o que acontece? A onda, ela foi lá para 90 graus, ela está no ponto máximo, certo? Então está aqui a explicação para vocês verem, tá? Então aí ela gera uma corrente como está mostrando aqui na carga, tá? A nossa tensão saiu de 0 e foi lá para o máximo da onda positivamente, beleza, pessoal? Na posição 180 graus, ou seja, ela está em pé novamente, ou seja, ela saiu dessa posição aqui e ela rodou novamente, ou seja, ela está perpendicular ao campo novamente, né? Então, nesse movimento que ela foi fazendo aqui, ó, ela chegou aqui nos 180 graus e nesse momento aqui, a minha tensão é 0 volt novamente, beleza? E aí eu tenho o meu quarto momento, onde ela saiu dessa posição aqui, pessoal, e ela tombou novamente, ou seja, ela andou mais 90 graus. Então a minha onda foi se formando conforme a minha espira vinha se movimentando aqui. A minha onda ia acompanhando aqui, ó, correto? E ela foi o quê? A gente tem novamente uma posição onde a linha é cortada máxima pela espira do gerador, correto? Então o que acontece? Em 270 graus aqui, ó, eu tenho o quê? O momento máximo da minha onda negativamente, beleza? E aí, para finalizar, certo? Na posição de 360 graus, ou seja, ela saiu dessa posição e rodou novamente, ficou o quê? Perpendicular ao eixo novamente. Ou seja, enquanto ela foi saindo lá, pessoal, ela foi fazendo assim, ó, certo? Saiu do máximo e chegou o quê? A 0 volt novamente. Então, para uma onda, eu tenho aqui 1, 2, 3 momentos que é 0 volt, correto? Onde a gente desenhou. E eu tenho 2 momentos onde é o valor de pico da onda, correto? Então, aí eu pergunto para você,
um ciclo. Isso aqui, pessoal, é um ciclo, correto? Corresponde a todos os valores produzidos pelo movimento dos condutores da espira quando eles cortam o campo magnético nos dois sentidos, de maneira a formar uma senoide, certo? O ciclo também pode ser chamado de onda ou onda completa. Então, pessoal, observa bem, aqui a gente tem N momentos, vários momentos, para mostrar essa situação. Então, eu desenhei aqui, em alguns momentos, os principais, para vocês entenderem, né? Que aqui a nossa espira, até chegar lá em cima, para sair do zero e chegar no 90 graus, ela passou por 1 grau, 2 graus, 3 graus, e foi aumentando conforme o movimento da espira, você tinha um aumento da onda, certo? Então, vamos continuar. Meio ciclo, meia onda ou alternância é um nome que dá a metade dos valores produzidos. Ou seja, se eu pegar só isso aqui, só essa parte da onda, eu tenho meio ciclo. E aqui eu tenho um ciclo completo. Se o condutor continuar girando, o campo magnético em velocidade uniforme, outros ciclos serão produzidos. Correto? Se meu gerador continuar sendo movimentado, outros ciclos virão, beleza? E essa unidade de tempo é chamada de frequência. E a nossa frequência é 60 Hz, beleza? Significa que ela faz isso daqui 60 vezes por segundo, tá? Ou seja, são 60 ciclos por segundo, por isso que a nossa frequência é 60 Hz, certo, pessoal? Então vamos continuar, ó. O período de uma tensão ou corrente alternada é o que? É o tempo necessário para completar um ciclo. Está aqui, pessoal. Ó. Eu formei aqui um ciclo e qual foi esse tempo que gastou para fazer esse ciclo? Tá? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Ó. O tempo ele é o inverso da frequência. Beleza? Ou seja, para mim saber o tempo, eu divido 1 pela nossa frequência. O tempo, o T é o período em segundos e F é a nossa frequência, certo? A unidade de medida da frequência, beleza, pessoal? Ela é expressa na forma de Hertz, ela é medida em Hertz, que corresponde o quê? A um ciclo por segundo, beleza? E como toda unidade de medida, o Hertz apresenta os múltiplos e submúltiplos. Beleza? Igual a gente já viu em outras grandezas elétricas. Aqui os mais utilizados, que a gente utiliza aqui no curso de eletrotécnica de vocês, nós temos aqui o megahertz, tá? Que é 10 a sexta, beleza? Ou 1 milhão. A gente tem o kilohertz, que é 10 a terceira, ou 1000 hertz. Nós temos o hertz, é a escala central, e milihertz, beleza? Que é 10 a menos 3, ou 0,001 Hz, certo? Ou seja, só para um contexto histórico, o Hertz, a unidade de medida, foi uma homenagem ao alemão Heinrich Hertz, tá? Ele e seu nome foi utilizado para substituir a ciclos por segundo. Então denominou como Hertz em homenagem a ele. Valeu, pessoal? Nós temos o frequencímetro e o osciloscópio, que são instrumentos que medem a frequência. Tá? O frequencímetro faz a leitura direta, idêntica ao voltímetro. Certo? Parece um voltímetro. Você põe o frequencímetro lá e te mostra a frequência imediatamente. Tá? Já o osciloscópio permite a você ver uma onda, né, numa tela, né? Lá no frequencímetro ele te dá só valor, né? Já no osciloscópio ele te dá o desenho da onda, é muito mais bacana, muito mais interessante, tá? Então, o que acontece? A gente vai estudar agora uma onda. A gente já aprendeu como que é gerada essa energia. Agora a gente vai ver em relação a valores. A gente tem a tensão de pico,
que é o quê? O valor máximo da onda, beleza? Isso é a tensão de pico positivo. E aqui eu tenho a tensão de pico negativo, que é o valor máximo da onda no valor negativo. Então, observa bem, só como exemplo para vocês. Observem a figura, a gente tem o pico positivo e o pico negativo, certo? E aí foi adotado valores. Obviamente, o pico positivo é igual ao pico negativo, porém com valor inverso, tá? Então, essa determinação da tensão de pico, ela pode ser feita em qualquer um dos semiciclos, porque o valor aqui é igual, pessoal. Então, olha só, o valor de pico é igual ao valor de pico negativo, o positivo é igual ao negativo, que é igual a 180 volts. Esse valor aqui, ó, correto? E o valor de pico a pico, que ele vai desse ponto até esse ponto, ele une os dois pontos, então é o quê? 2 vezes o valor de pico, que dá o quê? 360 volts. Está aqui, ó. Então o valor de pico a pico é 2 vezes o valor de pico. Ou seja, você pega esse valor aqui e multiplica por 2, você tem esse valor aqui de pico a pico. Beleza, pessoal? Da mesma forma, como funciona a tensão, também funciona a corrente. É a mesma situação. Nós temos aqui a corrente de pico, beleza? Positivo, que ela é 5 amperes. Essa amplitude aqui. E, obviamente, é a mesma amplitude por semiciclo negativo. Obviamente, o valor da corrente de pico a pico é o valor de pico vezes 2. Se eu tenho 5 aqui e 5 aqui, essa abertura aqui total é 10 amperes. Beleza? Então vamos lá. Existe uma relação constante para a gente poder entender. Porque o que acontece, pessoal? Olha só, a minha tensão, ela faz esse movimento aqui 60 vezes por segundo. Certo? Ou seja, ela oscila de 0 até o máximo positivo, até o máximo negativo e 0 novamente, 60 vezes por segundo. Então, como que meu multiteste vai conseguir acompanhar isso? Meu multímetro vai conseguir acompanhar isso? Então, veja bem, a gente tem uma relação constante, tá, entre o valor eficaz ou o valor RMS, o Hot Mean Square, tá? É o termo que pode traduzir para a gente entender esse valor de uma onda senoidal com seu valor de pico. Então, o que acontece? Essa relação auxilia para a gente entender na hora da medição. Ela é expressa conforme essa conta aqui, ó. Então, o valor eficaz, certo? O valor que você lê no multiteste é o valor de pico dividido por raiz de 2. Beleza? Então, ela já te entrega isso daqui, ó. Quando você vai fazer a leitura no multiteste, ele já pega isso e já te entrega para você entender isso daqui. E a corrente é a mesma coisa. Ela pega a corrente de pico, divide por raiz de 2 e te dá, a hora que você vai medir a corrente lá, né, a gente, nos circuitos que a gente fez, a gente mediu corrente, então você vê que ele te dá um valor como se fosse um valor constante. É esse valor eficaz aqui, é esse valor RMS, tá? A tensão, na hora que você mede lá na tomada, você mede lá no seu disjuntor, é um valor fixo, como se fosse um valor constante, 220 volts. Ali é o valor o quê? Eficaz, é o valor RMS. Beleza, pessoal? Então, só um exemplo para vocês verem, tá? A aplicação dessa forma. Para um valor de pico de 180 volts, a tensão eficaz vai ser, ou seja, se eu tiver um valor de pico de 180 volts, qual é o valor que o meu multiteste vai medir? Qual é o valor que eu vou ler? Está aqui, ó, 180 dividido por raiz de 2, tá? Raiz de 2 é 1,41, vai ser 127,28 volts. Então é esse valor aqui, ó, que eu vou ler no meu multiteste. Ficou claro, pessoal? Beleza? Então,
estou aí de novo para vocês, à disposição, espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, entre em contato com a gente. Valeu!